Boa noite, meus amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, antes de mais nada, eu preciso deixar registrado alguns agradecimentos. É interessante que isso aconteça agora, porque provavelmente no final do culto, quando nós nos despedirmos e voltarmos aos nossos lares, eu corro um sério risco de não ter a oportunidade de me manifestar nesse sentido diante da igreja. Então preciso inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade e a igreja de maneira muito especial em dois momentos: o carinho de hoje e o carinho do acolhimento durante o tempo de férias que eu fiquei participando dos cultos aqui com os irmãos, que foi realmente um momento muito importante na vida da minha família, e eu posso dizer aos irmãos que nós realmente nos sentimos muito acolhidos. Foi uma oportunidade, foi um privilégio de rever amigos e fazer alguns outros bons amigos. Então eu louvo a Deus por isso, mas também quero agradecer a confiança do pastor Valdemir, da irmã vice-presidente também, pela confiança de estar nos concedendo a tribuna desta igreja para que nós possamos estar compartilhando com os irmãos a respeito da incansável graça de Deus. Então, como inicialmente já foi mencionado pelo pastor Valdemir, eu sou o pastor Cláudio Mindas. Hoje eu estou como pastor adjunto na Primeira Igreja Batista no Tingui. Sou casado com a irmã Ana Lúcia, ela está ali atrás, por gentileza, Ana, para que os irmãos vejam como você é bonita. E nós temos 3 lindas filhas e um abençoadíssimo genro. E no próximo dia 24, se você quiser conhecer o meu genro, você precisa vir ao musical Experiência com Deus. Eu acredito que ele vai estar lá, tá? Ele vai estar. Então, meus amados, nesta noite, eu quero falar com os irmãos a respeito desse tema que já foi sinalizado no semanário dos irmãos, no boletim. E a respeito desse tema, nós estaremos olhando com muito carinho para o texto bíblico, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículos 1 a 4. Esse é o texto da palavra de Deus que vai estar dando consistência ao tema que inicialmente Deus colocou em meu coração. Então, que possamos estar atentos a respeito daquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, ou melhor, continuar falando conosco aqui nesta noite, a respeito da sua incansável graça. Eu não sei, os irmãos da mídia vão projetar o texto, eu faço a leitura, o que é mais confortável? Eu leio, a minha versão é a versão Almeida, Revista e Atualizada. É melhor ler, né? Então, os irmãos que estão com as suas Bíblias, abram no texto indicado e acompanhem atentamente a leitura do texto. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, leitura do verso 1 ao verso 4. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que o eterno Deus da graça aplique a sua preciosa palavra aos nossos corações, e todos os presentes dizem: a incansável graça de Deus. Meus amados irmãos, vamos imaginar agora um campo de batalha. Não é preciso lembrar de todos os detalhes, apenas aquilo que seja suficiente para entender que num campo de batalha nós vamos encontrar ali
recursos materiais, recursos humanos que estão sendo consumidos para um determinado propósito. É bem verdade que um campo de batalha existem outros detalhes, mas por ora, se você conseguir visualizar esses recursos materiais e esses recursos humanos, todos eles ali sendo consumidos com um propósito, já vai ser suficiente. A bem da verdade, meus queridos irmãos, os campos de batalha naturalmente trazem muitas reflexões para a vida. Provavelmente, meu querido, à luz desta orientação inicial, Abraham Lincoln vai dizer que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de pessoas que tombaram antes de vencer. Então, todas essas reflexões que surgem quando vem à nossa mente a cena de um campo de batalha, vem com o pensamento de um dos presidentes dos Estados Unidos mostrar para mim e para você que nem sempre o fracasso é a pior de todas as dores que o ser humano pode experimentar. Segundo este pensamento que foi mencionado, provavelmente é muito mais doloroso desistir antes de tentar. Então, meu amado, quando olhamos para a palavra de Deus e encontramos ali esse grande personagem, esse grande profeta chamado Isaías, nós não podemos deixar de considerar que quando o profeta foi chamado para o seu ministério, ele inicia o seu ministério com uma recomendação de que não seria ouvido. Você imagina alguém sendo chamado para um determinado ministério e muito antes dele dizer qualquer coisa ali naquele lugar, ele já tem a recomendação: olha, você vai pregar, você vai falar, você vai chorar, você vai orar, e eles não vão ouvir. Então, meus amados, quando nós entendemos a natureza do ministério do profeta Isaías, nós somos levados a acreditar que se o profeta Isaías agisse como uma daquelas pessoas que desistissem antes de tentar, certamente ele teria perdido uma grande e extraordinária oportunidade de construir um relacionamento consistente com Deus. Se quando ele ouvisse de Deus, olha, você vai pregar, vai falar, vai fazer tudo, eles não vão ouvir. Se ele decide desistir, certamente ele estaria perdendo uma grande e extraordinária oportunidade. Por isso eu acredito que existem dores muito piores que são causadas em mim e em você quando nós desistimos antes de tentar. Mas não apenas isso, não apenas a oportunidade de um relacionamento consistente com Deus. Se o profeta Isaías estivesse também desistindo, certamente ele deixaria de contribuir com o ministério de instrução e educação do povo de Deus. Foi porque ele não desistiu, mesmo diante de um iminente fracasso do seu ministério, que ele pôde contribuir com o seu eloquente discurso da graça de Deus. E contribui, e tem contribuído. Por isso, meus amados, eu não tenho dificuldade de entender que o discurso e a mensagem do profeta Isaías incorpora, sim, um dos mais notáveis princípios divinos. E é possível perceber isso quando notamos naquilo que ele deixou registrado na palavra de Deus, a sua declaração sincera, o seu clamor sincero a Deus pelo livramento do seu povo. Mesmo diante da inicial incredulidade daquele povo, o seu clamor
a sua oração, a sua mensagem, o seu discurso vem revestido de uma graça transbordante, que inundava o seu coração, a sua mente, a sua alma, e abençoava a vida de um povo que não estava ouvindo aquilo que Deus estava falando. Interessante considerar também que o momento que Israel estava vivendo era um momento muito difícil. A bem da verdade, meu amado, o cenário e o contexto daquele momento precisava de mudanças urgentes. Mas o povo não via isso. O profeta via. Deus estava vendo. Mas o povo não via isso. Mas era essa a realidade. O contexto precisava de mudanças urgentes, que só a santidade de Deus poderia fazer acontecer. É por isso, meus amados irmãos, que quando eu olho para essa declaração do profeta Isaías no versículo 4, de um Deus incansável em fazer o bem, eu não consigo deixar de pensar também nesta incansável graça, que insiste, que não abandona, e que mesmo diante da incredulidade do homem, e das ideologias que surgem na mente e no coração de pessoas desatentas, Deus não os abandona. O povo estava sofrendo, estava gemendo, mas estavam anestesiados. Havia muita coisa ruim acontecendo ali naquele momento. Mas eu posso dizer a você, meu querido e amado irmão, que a impunidade que estava reinando ali estava atormentando a alma dos judeus. E não somente isso, produzindo uma tristeza em seus corações. Sabe o que isso significa? Pelo menos para mim, que aquilo que nós produzimos com o nosso comportamento, de alguma forma, traz desconforto para a gente. Vai desencadear algum tipo de consequência, porque de alguma forma as nossas escolhas, o nosso comportamento vai influenciar o contexto onde nós estamos inseridos. E o povo estava ali, com esse sentimento de tristeza, escurecendo as suas almas, a impunidade crescendo, e Deus usando o ministério do profeta Isaías para denunciar essa realidade. Então, queridos, quando olhamos para essa cena, não muito diferente do tempo em que nós estamos vivendo hoje, nós vamos entender que encontraríamos ali com muita facilidade pessoas cansadas, em sofrimento, sem esperança, sem força e sem condições de mudar aquela situação. Será que essa realidade não se aproxima bastante daquilo que nós hoje estamos vivendo em pleno século 21? Encontramos pessoas cansadas e desesperadas, procurando a morte para tentar amenizar a dor e o sofrimento da alma. Mas eu digo ainda, queridos, que para piorar essa situação, o povo tinha consciência de que eram responsáveis pelo que estava acontecendo. Eles tinham noção de que estavam vivendo aquilo como consequência das suas próprias escolhas. Não clamavam, mas gemiam. Então, queridos, nada mais justo
do que nós também refletirmos no nosso comportamento, na nossa atuação, na minha vida, na sua vida como crente, e que tipo de impacto temos produzido em nossa sociedade. De um lado, pessoas cansadas, sem condições de mudar aquela situação, mas do outro lado, um Deus incansável, que oferece aquilo que não merecemos. Então, de um lado, encontramos o homem caído, tombado, sem recursos, sem condições de mudar aquela situação, mas em contrapartida, a palavra de Deus vai nos mostrar que do outro lado estava o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus de poder, o Deus que podia mudar. Então, queridos, assim como aqueles judeus, nós desejamos mudanças, porque nos sentimos cansados do sofrimento que nós mesmos criamos. É igualzinho. Nós também gememos, escondido das pessoas, porque temos consciência de que grande parte do sofrimento que temos é provocado pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Então, queridos, a verdade é que esse sofrimento tem como origem a maldade plantada dentro do coração. E talvez você pense agora, então, pastor, Deus tinha consciência de que o povo estava sofrendo, de que o povo estava gemendo. Por que Deus não fez alguma coisa? Mas quem disse que Deus não estava fazendo? O que o irmão acha que motivou a declaração do profeta Isaías no versículo 4, ao mencionar a natureza de um Deus incansável, que trabalha o tempo todo para o bem daqueles que nele confiam? Então por que Deus não agiu? A verdade, queridos, é que nós precisamos levar em consideração aquilo que o próprio profeta Isaías vai falar lá no capítulo 59, a partir do verso 1. Por causa dos seus pecados, ele se afastou de vocês. Por que Deus não estava intervindo naquele momento? Porque o povo estava distante dele. O homem estava distante do seu Criador. O homem estava distante da fonte da graça, da misericórdia, daquele que tudo pode. Meus amados, Deus estava ouvindo o clamor daquelas pessoas, mas precisava adiar a sua intervenção enquanto as intenções do coração daquelas pessoas estivessem contaminadas pelo egoísmo, pela indiferença e pelo comodismo. Aquilo que me afasta de Deus, aquilo que te afasta de Deus, está dentro de nós. Deus queria fazer, mas as intenções do povo naquele momento ainda estavam comprometidas com o egoísmo, com a indiferença e com o comodismo. Mas mesmo assim, encontramos na palavra de Deus vestígios e evidências de que Deus nunca abandona as pessoas. Sabe por quê? Por causa da sua incansável graça. Ele não abandona, porque a graça é o tratamento perfeito para os problemas do ser humano. Não existe outro tratamento. É a graça de Deus. Através da graça, o Senhor revela padrões morais, revela padrões espirituais, que vão operar poderosamente grandes e importantes mudanças na vida de quem precisa. Mas sabe o que torna essa graça maravilhosa? É porque tudo isso pode acontecer
é que tudo isso é possível, independente dos méritos de quem está sendo favorecido. É isso que torna a graça de Deus o grande diferencial da humanidade. Um favor que nós não merecemos. Meus amados, posso dizer com certeza, à luz desse texto da palavra de Deus, que a incansável graça de Deus possui uma variada lista de aplicações. A Bíblia vai mostrar isso para mim e para você, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aquilo que a graça representa, aquilo que a graça incansável de Deus significa. Em alguns momentos, nós vamos ver a graça representando o amor de Deus, o amor que salva as pessoas do castigo eterno, o amor que preserva a vida dessas pessoas que um dia irão morar no céu. Salmo 90, versículo 17 e Efésios 2, versículo 5. Em outros momentos, vamos encontrar também a graça equivalendo à soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Jesus. Salmo 84, verso 11 e Romanos 6, capítulo 1, versículo 1. A graça de Deus, ela tem uma variada aplicação na vida daquele que crê. A graça incansável de Deus também age na preservação de valores essenciais a uma vida com Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A graça é um agente de preservação. De preservação de valores. Só que quando olhamos para a realidade do povo naquele momento, nós vamos perceber que a indiferença daquelas pessoas diante do eloquente discurso da graça de Deus teria um custo muito alto. Meus amados irmãos, a indiferença tem um preço muito alto. A consequência daquela indiferença levaria aquele povo para o cativeiro. E eu posso dizer a você, querido, que conhece a história da Bíblia, se você não conhece, você vai conhecer agora. Um cativeiro, ele sempre é sinônimo de humilhação e sofrimento. Então a indiferença tem um custo. Pense nisso com carinho. Se você está aqui nesta noite e ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, provavelmente você está caminhando a passos largos na direção desse cativeiro. Num cativeiro de humilhação, para um cativeiro de sofrimento. Mas aí, diante de um quadro tão negativo, tão pessimista, criado pelo coração do homem, pela mente humana, nós encontramos ali o profeta do juízo, o profeta da graça, mostrando ao povo a necessidade de reconhecer a devastação e as ruínas causadas pelo nosso egoísmo e, sobretudo, denunciando o perigo do acúmulo de pecados em nossa vida. Lá estava o homem de Deus, de forma eloquente, denunciando diante do povo aquilo que estava matando o povo. Essa era a cena do campo de batalha. Ali encontramos dezenas, milhares de pessoas que desistiram de vencer. Mas o meu desejo, a minha oração, é que você, meu querido, que está aqui nesta noite, ou aquele que nos acompanha pela internet, a minha oração é que você não seja mais uma vítima do campo de batalha. A verdade, queridos, é que a graça incansável de Deus reconstrói tudo aquilo que o pecado destruiu.
Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20? Onde existiu o pecado, superabundou a graça incansável de Deus, reconstruindo, restaurando, salvando tudo aquilo que o pecado destruiu. É maravilhoso, irmãos, pensar na incansável graça de Deus. Então, meus amados, diante dessas considerações, diante desses pontos que nos vêm à mente, ao nosso coração, quando nos debruçamos na palavra de Deus, eu quero concluir a mensagem desta noite com algumas lições que nós extraímos dessa porção abençoadora da palavra de Deus, que coloca de forma audível essa realidade da incansável graça de Deus. A primeira coisa que aprendemos a respeito da incansável graça de Deus é que essa graça não é teoria criada pela mente humana, mas a palavra de Deus nos mostra que essa graça é um favor que Deus concede aos homens para que não sejam consumidos pelas trevas. Aprendemos isso sobre a graça de Deus, mas também aprendemos que a incansável graça de Deus é a solução para o sofrimento que nós criamos e não sabemos como resolver. A graça se aplica aí. A incansável graça de Deus está aí para solucionar aqueles problemas que nós criamos e que estão produzindo sofrimento, atormentando a alma, não sabemos como resolver. A graça de Deus se apresenta de forma incansável para solucionar um problema que nós não temos como resolver. Mas também aprendemos que a incansável graça de Deus preserva valores eternos para que não sejamos precisos nos contaminar com os valores terrenos. Graça preserva valores. E esses valores que são preservados pela graça de Deus criam uma blindagem em nós para que não seja preciso a gente aprender valores do mundo, valores terrenos. Graça é preservação. Mas também, meu amado, aprendemos a respeito da incansável graça de Deus, que ela trabalha dia e noite para livrar a nossa vida do cativeiro da humilhação e do sofrimento. Dia e noite. A incansável graça de Deus. E por último, a respeito da incansável graça de Deus, aprendemos que essa graça incansável é o melhor tratamento que Deus oferece para quem humildemente reconhece que precisa. Sabe por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É por isso que a incansável graça de Deus oferece ao homem aquilo que ele nunca poderia ter. E Jesus Cristo é o Rei, o sacerdote e profeta da graça, que diz a todos aqui nesta noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é incansável. E que para tanto o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém?